chamado aos jovens, né? E o tema de hoje é Deus pede demais. Nós vamos saber, o futuro missionário Alan Souza, né, vai falar se Deus pede demais ou não para nós. E para ele, eu passo aqui a palavra. Bom dia novamente a todos os irmãos, saudações. Pois bem, hoje nós vamos falar sobre este tema, Deus pede demais. Mas vamos, claro, falar sobre história, porque eu amo história, sempre gostei, então gostaria que os irmãos acompanhassem 2 Reis, no capítulo 5, 1 a 19. Só que dessa vez não vamos fazer como ontem nós dividimos a história, nós parcelamos a história durante a pregação, e hoje eu vou começar a ler e os irmãos leem em seguida, e essa é a leitura de hoje. Pois bem, eu vou começar a ler o versículo 1. Diz assim: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor, e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera grande vitória à Síria. Ele era herói de guerra, porém leproso. Num dos seus ataques contra Israel, os sírios haviam levado como prisioneira uma menina israelita, que ficou sendo escrava da mulher de Naamã. E disse esta sua senhora: Oxalá que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele restauraria a sua lepra. Então foi Naamã e disse ao seu senhor: Assim falou a Deus da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria: Vai, anda, enviarei carta ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata e 6.000 ciclos e 10 vezes festivais. Levou também ao rei de Israel a carta que dizia logo, em chegando a terra: Aqui está esta carta, saberás que eu te enviei. Meu servo, para que cumpres da sua letra. Tendo o rei de Israel a carta, rasgou suas vestes e disse: Acaso sou Deus com o poder de tirar a vida ou dá-la, para que este envie a mim um homem para eu curá-lo de sua lepra? Notai, pois, que desde que procura um pretexto para romper comigo. O profeta Eliseu soube do que havia acontecido e mandou dizer ao rei: Por que o Senhor está tão preocupado? Mande que esse homem venha falar comigo, e eu mostrarei a ele que há um profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e os seus carros e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: Vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e sua carne ficará purificada. Naamã, porém, muito se indignou e se foi, dizendo: Pensava eu que ele sairia dele comigo, pois se ia de pé, invocaria o nome do Senhor, seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Por acaso os rios Abamas e Passuá de Damasco não são melhores do que todas as águas de Israel? Eu não poderia me lavar neles e ficar purificado? E foi embora indignado. Contudo, seus servos, aproximando-se dele, aconselharam: Água, meu pai, primeiro. Mesmo que o profeta te houvesse ordenado algo difícil, não terias realizado? Quanto mais agora que ele simplesmente te orienta: lava-te e ficarás purificado. Então Naamã desceu até o rio Jordão e mergulhou 7 vezes, como Eliseu tinha dito, e ficou completamente curado. A sua carne ficou firme e sadia como a de uma criança. Voltou ao homem de Deus e ele toda a sua comitiva. Veio, pôs-se diante dele e disse: Eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus, senão em Israel.
Agora, pois, te peço, aceites o presente do teu servo. Porém, ele disse: Teu servo come de meu Senhor, em cuja presença estou. Não aceitarei, estou com ele para que o aceitasse. Mas ele disse: Já que o Senhor não quer aceitar o meu presente, então deixe que eu levo para casa. Em diante duas mulas carregadas de terra, pois de agora em diante eu não vou ofertar sacrifícios e ofertas que são completamente queimadas a nenhum Deus, a não ser a Deus, o Senhor. Mas eu gostaria que ele me perdoasse uma coisa, que é a seguinte: quando eu tiver que acompanhar o meu rei ao templo de Rimon, o deus da Síria, para ali adorar, eu vou ter de adorá-lo também. Que o Senhor Deus me perdoe por isso. 19. Eliseu lhe disse: vai em paz. Quando, porém, Só a primeira parte, perdão. só a primeira Eliseu disse: vai em paz. Irmãos, quantos gostam dessa história? Eu amo essa história. Desde pequenininho eu sempre gostava de ouvir e observar os detalhes dessa história. Mas assim como ontem apresentamos José, eu acredito que muitos irmãos tiveram uma visão diferenciada depois de ontem a respeito de José, porque ele era arrogante, ele era mimado, e a gente geralmente não presta atenção nisso, né? Só presta atenção que ele interpretou o sonho de Faraó e tudo mais. Não observa os defeitos de José. Mas no início da história de José, nós temos a apresentação de muitos defeitos. Já Naamã não. Nós só temos coisas positivas apresentadas a respeito de Naamã. E a primeira delas é que ele era um comandante do rei da Síria. Ele era respeitado. Ele era conceituado. Ele era vitorioso. Ele era um herói de guerra. Naamã era o cara. Naamã era, assim, uma das pessoas mais respeitadas da nação síria. E naquela época a Síria era extremamente forte em comparação a outros reinos. Só que tem um mas. E qual era o único defeito de Naamã? Ele era leproso. Não fazia muita diferença para a nação que ele vivia, mas para o povo de Israel a lepra era uma coisa terrível, e se ele estivesse em Israel, talvez ele não teria alcançado todo esse prestígio. Isso nos é apresentado no primeiro versículo dessa lista de versículos. Mas somos apresentados a um novo personagem, a uma nova personagem. E essa personagem é a personagem mais importante dessa história. Porque sem ela, nada disso teria acontecido. Irmãos, eu imagino como deve ter sido a vida dessa menina. Como a gente já viu uma história semelhante ontem, né? Um jovem sendo levado como escravo. Eu acredito que ela não tinha o luxo que José tinha, mas do mesmo jeito de ser levado como escravo não era uma coisa muito confortável de se viver, né? Nessas horas eu provavelmente penso que na cabeça de alguém passa: minha vida acabou. Se torna uma pessoa depressiva e acabou. Acontece que essa menina se destacava entre as outras. E nós podemos ter certeza disso porque ela queria o bem do seu mestre. Onde já se viu um escravo querer bem daquele que o escraviza. Ela desejou o bem daquele que a escravizava, que tinha uma doença que significava morte em pouco tempo. Reparem bem nessa personagem. Um detalhe muito interessante que nós podemos observar: lendo a Bíblia, nós podemos ler a Bíblia de formas diferentes. Tem a leitura tipológica, que é a leitura que, segundo a leitura tipológica, é tipo, literalmente, é um tipo de apresentação. Por exemplo, José foi um tipo de Jesus. Por quê? Porque ele salvou o povo de Israel. Ele foi vendido por 20 ciclos de prata, assim como Jesus foi vendido por 30 moedas de prata. Nós podemos aplicar
Jesus em todas as histórias da Bíblia. E essa menina também, ela é a representação de Jesus, porque ela foi a ponte que uniu Naamã à sua salvação. Não apenas a salvação da sua vida, mas a salvação espiritual. E um detalhe importante, não apenas ela queria o bem de Naamã, mas Naamã aceitou o que ela disse. Porque é muito fácil acreditar numa criança escrava, né? Tranquilo. Que, por detalhe, ele poderia muito bem ter desconfiado dessa informação. Apesar, porque ela é uma escrava, podia estar querendo mal dele, podia ter uma armadilha. Ele era uma pessoa importante para a Síria. E se ele fosse morto, a Síria poderia perder muitas batalhas. Mas ele acreditou nessa menina. E Naamã foi ao rei da Síria por causa de uma escrava. Mas não parou aí. Porque o rei da Síria atendeu o pedido baseado em uma escrava. Em um testemunho de uma escrava. Mas, irmãos, agora entrando numa parte muito interessante, eu gosto muito dessa parte, que é os presentes que Naamã estava levando. Irmãos, o que está escrito? Diz assim, no versículo 4 a 6, diz assim: Então foi Naamã e disse ao seu senhor, e assim falou a jovem, que era terra de Israel, e respondeu o rei da Síria: Vai, e enviarei uma carta ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata. Os irmãos fazem ideia de quanto vale isso? Eu fui na internet e pesquisei mais ou menos quanto valeria isso. Os irmãos gostam de dinheiro, né? Hoje já sabe, então ninguém diga, por favor. Mas 1 grama de prata é equivalente a 45 centavos de euro. 1 grama de prata, hoje. 1 talento é equivalente a 34 quilos. Ele estava levando 10 talentos. Ou seja, 340 quilos. E esse valor, esse peso, seria equivalente a aproximadamente 15.300 euros. O que, convertendo para reais, seria 68.360 reais. Acham isso muito? Calma aí, não viram a quantidade que ele estava levando em ouro. Diz aqui: ele partiu consigo, levou 10 talentos de prata e 6.000 ciclos de ouro. Aqui começa a ficar mais interessante. 1 grama de ouro vale R$ 155,08. Esse daqui eu encontrei já em real. 1 ciclo de ouro é equivalente a aproximadamente 11 gramas e 424 miligramas. Naamã levou 6.000, o que indica que ele levou 68 quilos e 544 gramas de ouro. O que vale 10.829.803,52. Irmãos, eu me aposentando com esse valor e eu estou muito feliz. Não sei os irmãos, mas eu fico muito feliz com esse valor. Agora a pergunta que eu deixo aos irmãos: Naamã realmente queria ser curado? Ele estava disposto a fazer muita coisa para ser curado, não estava? Ele acreditou na menina? Com certeza. Ele estava disposto a dar tudo isso. Vamos ignorar as vestes festivais, porque é muito oscilante o valor delas na época. E vamos continuar então a história. A história continua com Naamã chegando até o rei e entregando a carta. Eu imagino que nesse período, entre o versículo 6 e o versículo 7, houve uma parte que foi omitida da história. E a parte foi Naamã perguntando o tempo todo: já chegamos? Já chegamos? Já chegamos? Estava que nem uma criança. Por quê? Ele realmente acreditava que seria curado. Então, com certeza, acredito que estava com ansiedade tremenda para chegar logo.
E agora vamos chegar em Israel. E agora que chegamos em Israel, o rei recebe a carta. Diz que depois que ele leu, ele entrou em pânico. Mas antes disso, eu imagino que quando o rei estava lendo a carta, ou enquanto estava sendo lida a carta para ele, ele provavelmente deve ter pensado assim, piada, né? Porque desde quando eu tenho poder para isso? Daí chega um servo, imagino, né? Não é piada não, o cara lá é leproso mesmo. Eu falei, eita. A Síria era naturalmente mais poderosa que Israel. Muito mais poderosa que Israel. Outro detalhe, estava tendo um tratado de paz. Eles estavam em uma paz relativa nesse período de tempo. E a Síria sempre fazia novas investidas militares para adquirir mais riquezas. Acontece que, vendo essa situação, o rei imaginou, ele deve provavelmente estar arranjando uma desculpa para arrancar mais riquezas, como se não bastasse, né? Como se o pai dele já não tivesse feito isso, o avô dele não tivesse feito isso. Parece que nunca acaba, né? E enquanto o rei está lá dentro, em pânico, e agora, o que eu vou fazer? Uma nação inteira que eu estou chefiando está em risco e na mão lá fora. Eita, o que eles estão fazendo lá dentro? Está demorando tanto. Deve estar fazendo algum tipo de ritual que eu não posso estar fazendo parte. E assim que ele chegar aqui fora, daí eu vou ser curado. Estava contando os segundos, Namã. Estava muito ansioso. Mas irmãos, vamos focar um pouco no rei. Quantas vezes nós não fazemos a mesma coisa? O rei estava plenamente consciente do Deus a que ele adorava, ou Deus a que a nação devia adorar. Certo? A coisa mais simples era chamar Eliseu, que estava na cidade. Ele se esqueceu que existia um Deus em Israel. E quantas vezes nós não fazemos a mesma coisa? Nos esquecemos que temos um Deus. Um Deus que foi capaz de fazer coisas incríveis por apenas um homem. Essa história é uma lição de muitas formas. De que não existe circunstância que nós possamos duvidar de Deus. Porque o que aconteceu? Eliseu mandou um recado. Eu imagino que, claro, a Bíblia é muito formal, ela capricha em dizer as coisas com formalidade e tudo mais, mas eu acredito que Eliseu mandou uma mensagem para o rei dizendo assim: ó meu filho, que drama todo é esse? O que está acontecendo? Eu estou aqui, lembra? Ele veio procurar o profeta está aqui. Manda para mim, que eu resolvo isso. Mas então a gente entra em outro problema, outra crise dessa história. Naamã recebe a carta em mãos. Naamã recebe a mensagem, né, que ele tem que ir até a casa de Eliseu. Chegando na casa de Eliseu, ele já estava, é aqui que eu vou ser curado. Daí chega um mensageiro e diz: olha, você vai se banhar 7 vezes lá no Jordão e aí você vai ser curado. Vira as costas e vai embora. Eu acho que Naamã ficou mais ou menos assim: fazem ideia de quem eu sou? Nem foi recebido, né? Nem foi recebido pelo profeta. E agora ele estava assim: oxê, fazem ideia de quem eu sou? Eu sou uma pessoa que, se eu chegar aqui, eu posso obliterar essa cidade. Ele se esqueceu da razão nesse momento. Ele se esqueceu que ele foi lá para ser curado e não para ditar como ele seria curado. Mas irmãos, essa parte da história nos ensina outra grande lição. Que é a lição que intitula essa mensagem. Deus estava pedindo muito para Naamã.
Está curado, meu filho. Vai para casa, seja feliz. Mas ele não estava satisfeito. Irmãos, Deus nos dá bênçãos diariamente. E agora eu quero apresentar um exemplo por que nós agimos igualzinho na mão. Conhecem essa montanha? Este é o Monte Everest. Eu pergunto para os irmãos, se Jesus viesse hoje aqui e dissesse: chega ao topo do Everest e será salvo. Deus estaria pedindo demais? A salvação é algo infinito, eterno. Chegar ao topo do Everest, do meu ponto de vista, não é nada em comparação ao que eu vou ganhar em troca. Correto? Apesar que muitos ficariam pela metade do caminho, eu acho que eu ficaria lá pelo comecinho mesmo. Mas isso é muito barato. É um preço muito barato a se pagar pela salvação. E muitas vezes nós achamos que o que Deus pede para nós é escalar o Everest. Porque é muito difícil, Deus pede demais, Deus pede muita coisa. Deus pede. Deus pede que nós nos vistamos de uma forma diferente dos outros. Deus pede que nós nos alimentemos de uma forma diferente dos outros e a gente acha isso demais. Estamos agindo como Naamã, retardando nossa cura do pecado, por achar que Deus pede demais. Muitas vezes nós nos encontramos discutindo sobre assuntos no sábado, sobre o que não devemos. Muitas vezes nós acabamos nos encontramos em pensamentos no sábado que nós não devemos. E é só isso que Deus pede para nos dar uma vida eterna. Apenas pequenas coisas. Deus pede demais? Não. E por que nós não damos a Ele? Por que estamos agindo como Naamã, que achava que mergulhar 7 vezes em um rio era demais? Exatamente. Só que a história continua. E chega um sensato, um jovem sensato, acredito, para Naamã, e fala: eu acredito que Naamã era bem querido pelos seus servos, porque ele chegou com a expressão de pai. Se o profeta tivesse te pedido para fazer um tratamento complicado, você faria, não faria? Faria. Vai pedir uma coisa simples. Por que você não vai fazer? Eu acredito que se Naamã se tivesse apelado para Naamã para fazer aquela pasta de figos de Ezequias, teria feito. Se tivesse pedido para colocar limão na ferida, que ardesse para burro, mas ele faria. Porque ele acreditava na palavra da escrava. Nesse momento que Naamã foi desafiado pelo profeta, a primeira coisa que ele pensou é na escrava. Nesse momento, toda a fúria dele se voltou contra aquela menininha. Mas agora que ele foi apelado para a razão, ele foi até o rio. E nesse momento, foi uma vez, foi 2 vezes, e Naamã não via mudança nenhuma. Você quer conversa fiada? E era 4, não acontecia nada. Falou: não devia estar melhorando pelo menos um pouquinho, né? 5, 6. Na 7ª vez, a sua pele estava como a de uma criança. E nesse momento, Naamã lembra da escrava. Nesse momento, ele fica muito grato. Nesse momento, ele está disposto a fazer qualquer coisa
agora por gratidão. O que ele faz? Ele vai até o profeta Eliseu, e o profeta Eliseu agora recusa tudo que ele pediu. Mas então Naamã oferece uma coisa que nada poderia pagar: a sua servidão a Deus. Agora ele reconhece que só existe um Deus em Israel, e esse Deus é o Deus de Israel. Havia valido a pena ter aberto a mão do seu orgulho, da sua posição, do seu uniforme, para ser curado. Agora ele podia abraçar sua esposa e seus filhos. Podia agora estar novamente com as pessoas que ele gostava de conversar. Por causa de uma escrava. Imagina a gratidão e o quão recompensada essa escrava não foi por só dar uma informação, a direção da coisa. E agora Naamã muda. Naamã continua sendo o comandante do exército do rei da Síria. Naamã continua sendo respeitado, continua sendo conceituado, continua sendo vitorioso, continua sendo um herói de guerra. Mas agora a gente vê outro defeito de Naamã nesse caminho, né, que é o orgulho. Agora ele é humilde, curado e adorador do verdadeiro Deus. Irmãos, tudo isso foi possível por causa dessa menina. Não dessa, da menina lá atrás. Por quê? Porque ela não achou que Deus pedia demais. Porque ela fez o seu trabalho como a verdadeira filha de Israel, fazendo bem a quem a escravizava. Não apenas isso, eu garanto que na terra ela foi muito recompensada, mas no céu ela será ainda mais recompensada, porque ela foi responsável por uma grande conversão. Porque eu não acredito que só foi Naamã que ficou convertido a Deus agora. Foram muitos. Todos aqueles que testemunharam a cura de Naamã, garanto que se converteram a Deus. Qual a sua pergunta para cada um? Deus pede demais. Realmente pede demais. Ele não oferece a cura espiritual no presente momento, mas a cura física no presente momento, mas ele oferece a cura espiritual, a cura do pecado. E não apenas isso, oferece a vida eterna. E o preço é pequeno. Então, dê a Deus o que ele pede. Amém.